Olá, professores e interessados em metodologias de aprendizagem. Eu sou o professor Manuel Garcia e estou aqui para abrir a sessão Dica da Semana. Após a nossa vinheta, nós vamos dar a nossa dica. Fique atento, então. Muito bem. Então, professor, vamos ver qual é a dica da semana, desta semana que nós vamos trabalhar? A dica é mapa mental, um exemplo do uso do mapa mental em sala de aula. E aí, para a gente poder aplicar, a gente tem que saber o que é um mapa mental e para que ele serve. O mapa mental é uma forma visual de apresentar, representar ideias, conceitos, temas, de uma forma que eu consiga ver a relação entre um tema principal ou um conceito principal e os elementos que a ele estão relacionados, de forma simplificada. Com isso, eu organizo as informações e vejo as relações que existem entre os vários elementos, entre o tema central, o elemento central, o conceito central e os elementos que se relacionam a ele, né? E com isso eu formo uma rede, né, como um mapa mental, tá certo? E isso contribui com o aprendizado, porque eu consigo ver, ao olhar o mapa mental construído, eu consigo ver essa teia, né, de relações. Muito bem. Então, eu quero mostrar dois exemplos aqui apenas, né, para que vocês possam verificar formas de utilização desse mapa mental. No primeiro exemplo, a gente está mostrando, né, eu trouxe aqui um tema central, que é o tema central que o professor gostaria de abordar na sua disciplina, né? Então, um tema central, eu peguei aqui como exemplo o ciclo da água. Então, o professor inicia os debates. Bom, o ciclo da água se relaciona com o quê? E aí ele vai montando os vários elementos, não é, que se relacionam, né, com esse tema principal, com essa ideia principal, com esse elemento que eu quero gerar discussões e verificar que relacionamentos, né, o que se liga com esse elemento central, com esse tema central. Percebe? Naturalmente, a cada um desses elementos que aqui estão colocados, eu posso ter dele estabelecer outros relacionamentos. Isso, a partir deste ponto, eu consigo estabelecer outros relacionamentos. E com isso, o professor pode usar isso em sua sala de aula para apresentar um conceito, ou como uma atividade, onde ele coloca em debate um tema central, não é? Onde ou ele apresentou ou solicitou aos alunos para que pesquisassem previamente, ou eu usei um vídeo, né, para subsidiar uma discussão e a partir dele eu construo um mapa mental, ou então a leitura de um determinado texto, né, de um livro, de um artigo, onde tem um contexto ali apresentado e um tema que eu quero abordar. Muito bem. Então, essa é a ideia do mapa mental, né? Nesse exemplo que eu estou dando, eu apresentei um mapa mental que foi feito à mão, não é? Então, essa é uma maneira, à mão ou no quadro, né, do professor, ele vai apresentando ou solicita que os alunos participem nas suas atividades construindo esse mapa mental. Uma outra forma de construir um mapa mental é a partir do uso de aplicativos. Então, existem aplicativos para celulares, né, para tablets, computadores, gratuitos, né, que permitem a elaboração, a construção de mapas mentais, né? Então, aqui, esse é um exemplo, esse exemplo 2 aqui, o tema central é o desafio do gestor no mundo atual. E vocês vejam aqui os diversos relacionamentos, né, que estão estabelecidos, né? E desse elemento, outros elementos também foram identificados. E assim por diante, né? Formando uma teia, que é esse mapa mental, para entender para os elementos sobre essa tema, ao pensar nessa temática, o que ela se relaciona.
Muito bem. Ah, qual é a diferença entre este exemplo e o anterior? Na verdade, os dois são um mapa mental, só que aqui eu utilizei uma ferramenta que me permite ficar, vamos dizer assim, mais claro, mais fácil para fazer um processo de edição, não é? Para acrescentar aqui ramos, né? Nesse mapa mental é muito fácil, para apagar, alterar é muito fácil. Já num mapa mental que eu faço à mão, não é? Ou no quadro, muitas vezes fica um pouco poluído aqui, não é? E pode trazer alguma dificuldade, ou na hora de editar, né, para apagar alguma coisa, voltar atrás em alguma coisa. Então, os dois funcionam, sendo que o mapa mental feito com a utilização de um aplicativo permite uma facilidade de uso. Vocês podem pesquisar no Google lá, vários aplicativos que estão disponíveis, né, para celulares para esse propósito. Nosso objetivo aqui não é discutir o uso de um ou de outro, mas é mostrar, né, o que é o mapa mental e a sua aplicação, né, a sua forma de utilização. E aí o professor escolhe, se ele escolher a utilização associada com o aplicativo, ele vai trazer a tecnologia para dentro da sala de aula também, né, junto com a metodologia do mapa mental. Legal? Muito bem. E aí? Aí eu quero mostrar para vocês, na sequência, os passos para o uso disto, né? Primeiro eu conceituo o que é o mapa mental para os alunos, como é que eu utilizo, e aí eu vou para uma aplicação, proponho uma situação de desafio a eles, onde eu escolho uma temática, um conceito, uma ideia que vai ser debatida em subgrupos. Então, a sala de aula é dividida em subgrupos, coloco aquela temática, não é? Com um certo tempo para sua realização, e os alunos, ou com base em seus conhecimentos prévios, ou com base numa pesquisa prévia que eles fizeram, ou numa pesquisa que eles fazem durante a sala de aula, não é? Eles vão elaborar, vão construir esse mapa mental. Ou então o professor elabora, né? Ele quer apresentar um conceito, ele pode usar dessa metodologia do mapa mental para fazer com que os alunos participem da sala de aula, ele vai construindo esses elementos. São duas formas, né? Ou ele usa isso na construção de um conceito, ou ele usa isso como atividade. Aqui, no caso, eu estou abordando, vou mostrar para vocês o uso dele como uma atividade. Para isso, os subgrupos, então, vão reunidos, vão trabalhar essa temática, e aí a maneira como eu vou mostrar para vocês no exemplo que eu quero dar aqui, eles utilizaram um post-it. Então, o professor distribuiu o post-it a cada subgrupo, né? Um conjunto de post-its da mesma cor ou de cores diferentes, e aí eles vão escrevendo quais os elementos que se relacionam a esse tema central, ou essa ideia central, ou esse conceito central, não é? Ou as suas derivações dele, né? Muito bem. Dentro do tempo, os subgrupos finalizam a sua proposição, e aí, ao final, o professor solicita que cada subgrupo faça a sua apresentação, né, daquele mapa mental. E aí é muito bacana porque permite ter as diferentes visualizações, tá certo? E aquele compartilhamento dos conhecimentos, né? O professor entra como um tutor orientando, né? Observando pontos, ou que não foram observados, ou que foram complementados por um outro grupo. Legal? Muito bem. Então, vamos ver aqui, juntos, um exemplo de uma aplicação que nós podemos ter aí. Aqui, no caso, dentro da temática, né, o gestor no mundo atual, os desafios do gestor no mundo atual, vocês estão vendo aí os subgrupos trabalhando, não é? Usando o post-it, aí eles são convidados a montar um mapa mental no quadro, não é? Então, eles estão lá elaborando nos subgrupos, e aí eles vão e constroem os mapas mentais. Vocês estão vendo aqui, né? Como cada subgrupo, né, identifica os elementos que o compõem, não é? E nós vamos ter diferentes visualizações, isso que é bacana, que a gente pode, ao final, né, nesse debate, como eu expliquei anteriormente,
verificar o que foi comum, o que é complementar ou o que ficou ausente daquela discussão. Então, o professor faz esse trabalho, né, tutorando os alunos em relação a isso. Então, essa é uma das propostas que nós temos aí, né, para vocês utilizarem em sala de aula. Muito bem. E esse, então, é a nossa proposta. Se vocês gostaram deste vídeo, né, inscrevam-se no canal, dê o seu like, que isso vai nos motivar a elaborar outros vídeos em sequência a este. Ative as suas notificações para receber avisos quando nós disponibilizarmos novos vídeos. Até lá, então, eu os vejo num próximo vídeo. Obrigado pela sua participação.